narcisista, ele só fica bem quando ele está sendo alimentado. Ele não fica feliz de ver você bem. Os filhos viram uma ameaça. Ele não quer dividir o amor daquela mãe do passado com o filho. Isso é violência. E isso é alerta vermelho muito grande. Entenda que isso já é um motivo para você começar a procurar ajuda até para sair desse relacionamento. Porque para matar não custa muito. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Voa Voa com Propósito. E hoje nós vamos começar uma série sobre o narcisismo. E se você chegou até aqui, eu imagino que você ou esteja passando por algo que te fez pensar que possa ser esse tipo de transtorno, ou você conhece alguém que também já comentou algo com você que te fez desconfiar disso. Então, hoje nós vamos fazer um pequeno bate-papo, né? Nós vamos fazer esse episódio aqui num formato tranquilo de bate-papo, explicando para você como funciona a mente de um narcisista. Como isso se forma? A pessoa já nasce assim? É o ambiente que transforma essa pessoa em um narcisista? Nós vamos lá no fundo desse transtorno, desde quando isso começa, e nos outros episódios nós vamos entrar nos ciclos, como funciona o descarte, para que você tenha todo esse processo inteiro para que você possa um dia se libertar dessa condição tão triste que é viver dentro de um ciclo de abuso como esse. E para isso eu tenho aqui a Bia, que vai me ajudar nesse momento para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Isso. Eu sou a Vânia Gonçalves, eu sou pós-graduada em psicanálise, graduanda em psicologia, sobrevivente de abuso narcisista. E eu quero trazer para você, nessa série, tudo aquilo que eu vivi e mais aquilo que eu aprendi na teoria. Eu espero que você aproveite bastante. Vem com a gente, que agora começa a nossa viagem dentro desse tema. Para começar, explica pra gente o que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, para a gente conseguir entender o que é o transtorno, a gente primeiro, precisa compreender o que é o narcisismo. O narcisismo, quando Freud começou a falar sobre isso, ele falava de dois tipos, que seria o narcisismo primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário, ele é normal, ele é necessário até. É quando o bebê nasce. Então, o bebê nasce, ele tem o quê? A mãe como uma extensão dele. Ele vai chorar, ele vai gritar quando ele sente fome, né? Então, ele tem aquela necessidade da mãe. Ele ainda não percebeu que ele é uma pessoa e a mãe é outra. O mundo dele é só para ele, tudo gira em torno dele. Então, ele quer ser atendido quando ele sente fome, ele quer ser acolhido quando ele sente frio. Ele não entende isso, né? Essa separação do corpo dele com a mãe. Só que chega um momento da vida da gente, né, que você precisa passar a viver sozinho, né? Então você começa a se desligar da mãe para entender que você vai chorar e muitas vezes a mãe não vai poder te atender naquela hora, né? Então aí a gente entra na fase em que, quando essa criança não faz essa separação, ela continua vivendo como se o mundo fosse girando em torno dela. Eu acho que só nessa introdução a gente já começa a visualizar o porquê que o narcisista age como ele age. Exatamente. Né? Então, quando que ele vira um transtorno? Quando esse momento de transição não acontece na infância. Geralmente, até os 2, 3 anos de idade, a criança ela começa a ter esse desligamento da mãe. O narcisista, ele não tem esse desligamento. E aí você pode me perguntar, mas por quê? Né? O que faz com que essa criança não se desligue? Né? Então, vamos lá. Pode acontecer por 2 caminhos. Ou por excesso de zelo, ou por total desamparo. Entendi. Né? Então, como que a gente poderia falar sobre isso? Imagina aquela criança que ela tá ali no carrinho, né? Então, a criança, ela sente fome, ela sente frio e ela fica chorando por muito tempo. E a mãe não atende.
né? Então, a criança fica ali gritando, fica, né, sofrendo, e ela vai sendo desprezada, vamos dizer assim. Ela começa a entender que ela está correndo risco de vida. Então, ela não está sendo atendida nas necessidades. Agora, você imagina o contrário. A criança que ela dá um grito, a mãe corre e pega no carrinho. Você concorda que a criança ela não tem frustração, né? Você está rindo porque Eu você já está não. visualizando uma pessoa, né, Não, na adulta. verdade não, eu tô rindo porque, assim, ou é 8 ou é 80, né, não existe o equilíbrio, né. O Não. pessoal antigo era muito essa coisa de deixa chorar, né, e os mais novos, eu não sei se por terem vivido isso, né, eles acabam dando muita atenção e muito cuidado, né. É, justamente, Hum. né, e o que acontece, né, o pessoal mais velho, eles faziam isso achando que estava fazendo Estava certo, só fazendo que isso certo. isso, na verdade, vai estar influenciando a personalidade dessa pessoa. É. Porque o que acontece, a personalidade de qualquer pessoa, ela é formada até os 7 anos de idade. Uhum. Você entende como é importante essa fase da vida da gente? Então, assim, tudo aquilo que uma criança sentir do 0 até os 7 anos é onde está criando a nossa personalidade. Sim. Então, vamos supor, hoje a gente tem pessoas que são mais expansivas, outras são mais retraídas. Tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de falar em público, outras já são mais soltas. Sim. Isso tudo é formado durante a nossa infância. Só que também existe uma predisposição. Isso é importante falar. Exatamente, porque o que acontece? Existe uma dúvida muito grande. A pessoa já nasce com isso? É, eu ia te fazer essa pergunta, né, pra gente reforçar um pouco, ela nasce ou ela se torna? Certo, então vamos lá. Quando a gente nasce, né, tem uma parte totalmente genética, que é aquilo que vem, né, que a gente herda dos pais, ou aquilo que vem já nos nossos genes. O nosso cérebro, ele tem uma formação. E aí, como que isso acontece? Por que que a pessoa se torna narcisista ou não? Aí entra a parte externa, né? Então, Uhum. vamos supor que uma pessoa já nasceu com esse cérebro diferente, tá? Normalmente, a pessoa que nasce com o córtex pré-frontal diferente de uma pessoa que não tem essa predisponibilidade, o que que é o córtex pré-frontal? É onde a gente toma as decisões, Certo. né? Então, ele é o nosso, como se fosse o nosso chefe, né? O chefe do nosso corpo. É ele que vai ditar as regras, né? Então, se você tem um córtex frontal, diferente de uma pessoa normal, você vai ter dificuldade em aceitar regras, limites. Você entende como isso já vai levando você para uma figura do narcisista? Sim. E a amígdala dessa pessoa também é diferente. A amígdala é onde você tem os sentimentos, então a pessoa ela acaba não tendo empatia. E aí vamos supor que você nasceu assim, tá? E aí você nasce dentro de uma família que ela vai te tratar daquelas 2 formas que eu te falei, sem o equilíbrio que você mencionou. Sim. Ou ela vai te mimar demais, ou ela vai te punir demais. Ou ela vai exigir demais desse filho, ou ela vai desprezar esse filho. Aquela criança que os pais não aceitam que tire menos que 10, você já viu esse tipo de coisa, Muito, né? muito. Então a criança ela vai entendendo que ela é um lixo se ela não fizer daquela forma, né? Então o cérebro ele tá ali se formando. Uhum. Se não existir esse equilíbrio que você falou, ela vai começar a ser estimulada naquelas áreas que ela tem que já nasceu daquela forma. Então, Vânia, é possível uma pessoa que nasceu com esse cérebro não ter esse transtorno aflorado? É possível. Se ela viver num ambiente equilibrado, né? Porque o que que a gente vai fazer com uma criança até 7 anos? Você não vai poder diagnosticar que ela tem ou não narcisismo. É, não pode, né. Você só vai perceber alguns comportamentos. E, na verdade, às vezes nem isso. Porque um bebê, como é que você sabe? A criança vai chorar, né? É necessidade dela. O que depende é da nossa forma de agir. Então, se eu tenho um cérebro que já nasceu dessa forma e ele não é tratado de uma forma equilibrada, e eu já tenho essa predisposição, o ambiente sim vai influenciar. E aí, vamos supor que eu nasci com esse cérebro, mas eu fui estimulado de forma correta. Aquilo a pessoa vai canalizar para coisas boas, entende? Aí é onde entra um bom cirurgião, porque um cirurgião, ele precisa ser frio para poder fazer certas coisas. Concorda que uma Exato. pessoa para abrir uma pessoa,
né? Se ele tiver muita sensibilidade, não vai conseguir fazer. Eu jamais conseguiria. Você entende? Então, entenda que o cérebro depende do. Ele nasce, então existe aqui uma genética, mas existe a parte externa. Se eu estimulo isso de uma forma boa, porque eu não estou sabendo como é o cérebro do meu filho, mas se eu tenho um tratamento equilibrado, essa criança ela pode sim ter esses estímulos, ele deve ter essa predisposição, mas ele vai sempre canalizar para uma coisa boa. Ele vai ser um bom diretor, né? Ele vai ser um bom cirurgião que precisa daquela personalidade mais fria, né? Para tomar algumas decisões. Não é tão emotivo, mas ele ainda assim não chega a fazer com que o outro sofra com o comportamento dele. E aí nisso você tá falando dos pais que são muito rígidos, né, no caso, ou pro bem, né, ou então rígidos na questão de sempre desvalorizar e tal. A supervalorização também, né, atrapalha, né, Muito. não é só Porque o que acontece com a pessoa que já tem essa predisposição para o narcisismo, né, devido ao cérebro dele? Tudo vai acontecer até os 7 anos, tá? Tudo que vem depois dessa idade é reforço, né? É ambiente que reforça. Ninguém se torna narcisista na idade adulta. Isso vem da infância. Por isso que a gente bate tanto na questão, né? Eu, como né, da psicanálise, a gente fala muito da da infância. infância. Porque é ali que se forma essa personalidade. Então, se você valoriza muito essa pessoa, você não deixa que ela se frustre, ela vai se sentir um deus, certo? Então, assim, o não existe para essa pessoa. Então, o narcisista, quando ele é muito valorizado, né? Quando é uma criança muito mimada, então a mãe, às vezes a criança recebe um bilhete na escola porque ele teve um comportamento ruim, a mãe chega e valoriza aquilo. Ao invés de ela conversar com essa criança e explicar que ele não foi correto no que ele fez, a mãe vai lá e briga com a Briga com a professora. professora. Tem Então, muito assim, disso. eu sou um Deus, né? Ninguém tem o direito de me afrontar, ninguém tem o direito de questionar as minhas atitudes, né? Então, você começa a ver aí por que que o externo também acaba prejudicando nessa pessoa. E aí a gente entra, né, do como se forma, então, essa máscara que eles criam. Por que que eles criam essa máscara? Você concorda que se a pessoa tem uma desvalorização imensa, ele se sente um lixo, ele se sente inadequado, ele começa a se sentir mal dentro do próprio corpo. E aí ele É, vai criar um personagem, tá? de arrogante, superior, né. Exatamente. Mas no fundo ele sabe que ele não é. É. Na verdade, ele quer mostrar isso para você, mas ele sente uma inadequação. Então ele tem um sofrimento devido àquilo que ele sabe que ele é. Então ele vai criar uma máscara. Por isso que a gente fala, né? Tanto usa-se tanto a máscara para a gente mostrar o que, que é um narcisismo, né? A máscara nada mais é do que um ego, um eu falso que ele cria para se proteger daquilo que ele é. Daquilo que ele é. Na verdade, daquilo que ele é, não, né? Daquilo que ele sabe, que ele sente que ele é. Porque, de acordo com aquilo que foi reforçado nele, ele criou se sentindo inadequado. Então, ele precisa esconder. Por isso que a gente, às vezes, fala de narcisismo e muita gente pensa que o narcisista é aquele que tem uma autoestima muito boa. E ao contrário, Eu né? acho que é o contrário. O narcisista, na verdade, ele não tem uma autoestima muito boa. Ele sente, no fundo, uma tristeza, uma inadequação profunda. E ele sofre com aquilo. Então, ele quebra esse eu dele que ele vê que é inadequado, que pelos outros é um lixo, porque, poxa, se a minha mãe não me dá atenção, então eu não sou importante. Se eu não consigo tirar o 10, eu não sou bom o suficiente, né? E por que, então, quando a pessoa é supervalorizada, ela também cria essa máscara, né? Ele sabe que ele não é, mas ele precisa ser um Deus. E esse Deus, ele precisa ser admirado, esse Deus, ele precisa ser venerado, ele não pode ser contrariado, sabe? Então, conforme essa pessoa vai crescendo, na vida adulta, as relações ficam insuportáveis. E por que será, então, que as pessoas convivem, né, sem saber o que está acontecendo? Porque, na minha visão, isso é muito gritante. Quando Eu você vê. consigo ver, entendeu? Por que que muita gente convive com essas pessoas por muitos anos?
Porque, na verdade, eles não são 100%, né, o tempo todo dessa forma. Existe ali momentos em que essa pessoa ela vai te tratar muito bem, É. né. O narcisista, normalmente, ele é muito sedutor, ele sabe aonde ele vai chegar para te conquistar, então ele vai te estudar. E aí é onde entra a manipulação, né, que a gente vê muito no narcisismo. Então, o narcisista, ele vai sempre fazer tudo para ele mesmo, Pra ele mesmo. tá. Então, todas as relações que o narcisista vai ter, nunca é sobre você. Então, ele vai se relacionar com você, mas ele vai te dar aquilo que você precisa para que você dê para ele o que ele quer. Entende que não é por te amar? Uhum. Então, o narcisista ele vai falar assim: bom, a Bianca, ela gosta de ouvir que ela canta bem, né? Porque a Bianca ela canta, então assim, ele vai te elogiar. Ele vai querer participar de tudo aquilo que você faz. Quando você vai cantar, ele vai querer ir lá. Ele vai gostar das mesmas músicas que você gosta. Se você é evangélica, ele vai com você para a igreja. Então assim, ele vai fazer tudo aquilo para que você goste dele, para que você sinta que você encontrou a alma gêmea. E aí ele começa a te manipular. E aí ele manipula para que você dê para ele aquilo que ele quer. Então o narcisista, ele não te vê como uma pessoa, gente. É isso que a gente precisa entender, tá? O que que você é para um narcisista? Você é um objeto, tá? Não existe um ser humano na frente dele. Você é um espelho que vai projetar aquilo que ele quer que você seja. Então ele vai idealizar. Eu quero que essa pessoa me dê atenção, que essa pessoa não me contrarie. Eu quero que essa pessoa goste de viajar, né? Essa pessoa ela tem que gostar de assistir filme de terror. Ele vai criar na cabeça dele o que ele quer de você. A pessoa, ela não tem o direito de gostar de nada. Ela não tem o direito de contrariar. Então, como que o narcisista vê? Ele vê tudo como um suprimento para ele. Você é um objeto. O que que a gente faz? Vamos imaginar aqui, Bianca, que você vai comprar um liquidificador. E aí você tá lá fazendo suas receitas que você gosta de cozinhar. E esse liquidificador começa a te dar problema. Quando Uhum. você foi comprar ele na loja, você já imaginava como você queria. Ah, eu queria um liquidificador que ele fosse bem potente, que ele também tivesse lá uma função de ter uma redinha lá para coar tudo que eu fosse bater ali dentro. Você idealizou e você foi buscar, né? Você foi à caça do seu liquidificador. Só que quando você compra ele e leva para casa, vamos supor que daqui um mês o liquidificador comece a dar problema. Hum. E aí, puxa vida, né? Aquele liquidificador era tão bom, mas aí ele começa a dar muito problema e ele não serve mais para aquilo que você queria. O que que você faz com o liquidificador? Você vai lá, você põe o liquidificador do lado e Uhum. vai em busca do Em próximo. busca do próximo. Você descarta e vai em busca Você do descarta. próximo. Então, É. o narcisista, ele vai enxergar você como uma fonte de suprimento, como um objeto que precisa cumprir as funções que ele determinou. É, mas aí essa frieza toda, ela é maldade? Existe alguma explicação mais técnica, psicológica com relação a isso? O que acontece com o narcisista é que, na verdade, ele não sabe viver de outra forma, tá? E não adianta que, se a gente for dizer que tudo que ele faz é premeditado, não é, Hum. tá? Não é que é premeditado. Ele não vai casar com você pra já pensando em te fazer sofrer. Quando ele está naquela primeira fase, né, que depois a gente vai conversar nos outros episódios, que é a fase da conquista, ele de fato está assim encantado com você, Uhum. né? Aquilo ali não é premeditado, ele realmente acredita que você vai ser aquela mãe, sabe aquela mãe que lá atrás ela não te supriu Ou te supriu ou te demais, supriu né? demais? Ele entende que você vai ser aquela mãe que agora vai fazer aquele papel que ele quer. Entendi. Então, na verdade, quando ele te faz algum mal, ele entende que ele está te fazendo mal. Então, assim, não é que ele premedita, mas ele Mas ele tem sabe, né? consciência de que você está sofrendo. Então, no momento que ele, por exemplo, te dá um tratamento de silêncio para te punir, ele sabe que você está sofrendo. Não é que ele está inconsciente.
Entende? Mas, na verdade, não é... Tanto que ele não sabe que ele é um narcisista. Mas é a forma que ele sabe viver. Então, ele vai fazer. Não adianta. Por mais que você tente, ele vai agir assim. Porque é a forma de ele agir. Quando você tem uma personalidade, é muito complicado, porque isso não é um transtorno, por exemplo, como o TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, por exemplo, no nosso DSM, a gente tem alguns grupos dentro do DSM, né? Que a gente chama de clusters. Uhum. Então, por exemplo, no grupo A, né, a gente vai ter um tipo de transtorno, no grupo B a gente tem outro, no C tem outro. No grupo B, Cluster B. que é o cluster B, lá dentro tem os transtornos de personalidade, que não tem a ver com neurodesenvolvimento. O cérebro de um TDAH, ele tem um desenvolvimento diferente, né? Que não afeta a personalidade dele de uma forma que ele não tenha como tratar aquilo e melhorar a convivência, entende? Por que que o transtorno de personalidade é mais complicado? Porque eles são a forma da pessoa viver, né? Não é uma coisa que você consegue mudar de uma forma tão fácil. E eles estão dentro do grupo das pessoas complicadas, dos transtornos que afetam muitos outros, dos dramáticos, né? Que dentro do cluster B a gente tem o narcisismo, a gente tem o antissocial, que é o psicopata, né? Que antigamente a gente chamava de psicopata, hoje a gente tem que falar que é uma personalidade antissocial. A gente tem os histriônicos, que são os dramáticos demais, né? E os borderlines. Os borders. Então, você percebe que são as personalidades que, para você conviver, é muito difícil, né? São pessoas que elas chegam no extremo das atitudes para conseguir o que eles querem. E quando a gente pensa em transtorno de personalidade, a gente precisa entender que, no caso do narcisismo, é difícil a gente curar porque ele não se vê com um problema que precisa ser tratado e outra. A atitude dele traz alívio. Então, imagina assim, olha, um narcisista, ele se alimenta tanto dos elogios como da sua tristeza e do seu desespero. É uma coisa tão terrível, né? Imagina que você está ali e você está vivendo de migalhas de amor, né? Então, você, naqueles momentos que a pessoa te trata bem, você chega a acreditar que ela é uma boa pessoa, né? Por isso que aquilo que você comentou, por que que a pessoa fica tanto tempo? Porque, de verdade, no momento que ele começa a te descartar e que ele começa a mostrar esse lado, quem tá de fora vai falar, meu, não é possível Não que é essa pessoa tá possível. vivendo com esse tipo de tratamento e não sai. Mas, muitas vezes eles nem mostram, né, pra fora. Normalmente é aqui, é na naquele É sempre dentro de casa, é dentro né? de Nos casa. círculos mais Então, é íntimos. muito difícil da pessoa acreditar que isso acontece, né. É É muito muito difícil. difícil. Por quê? Você lembra da fase do começo? Que ele Sim. foi na caça? Aham. Imagina que se você for falar com um narcisista no começo, gente, o love bombing é a melhor coisa do mundo, né? Ele tá ali em busca de dopamina. Então, ele vai te fazer se sentir a pessoa mais maravilhosa. Uhum. Quando você tá vivendo com essa pessoa depois de um tempo, no seu cérebro já foi registrado aquele comportamento. Então, você vai ficar buscando aquela pessoa a vida toda. É. Porque você vai falar, não, gente, ele já foi bom para mim. Ou ela, né, gente? Porque aqui a gente está falando de homem e mulher, né? Então, essa pessoa que você conheceu lá, aquele comportamento fica registrado. E você fica sempre naquela busca, durante a sua vida toda, buscando aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela não existe. É uma Ela é uma farsa, né. máscara, Uma entendeu? máscara. Então, não existe aquela pessoa. Nunca foi amor, sabe? Nunca. É sempre sobre ele. Ele necessita disso para De viver. suprimento, né. Ele não existe sem isso. Gente, o narcisista, ele não tem nada dentro dele. Percebe que quando ele começa a conviver com as pessoas, ele se adapta, né? Eu já vi casos do próprio narcisista expressar isso. E ele não percebeu o que ele estava falando. Eu já cheguei a ouvir eles falarem assim: eu me adapto a você.
Para mim tudo bem. Nossa. Então, assim, com a Bianca, ele vai agir de uma forma, para que ele tenha o suprimento. Então, se ele precisar ser, sei lá, gente, qualquer coisa, ele vai ser para que você dê para ele o que ele quer. O problema é quando a Bianca começa a não dar. Porque você concorda que ninguém vai ficar 100% do tempo concordando com o outro? Não tem Qual como, é a né? relação onde você nunca vai discordar? Não Né? tem como, né? Não existe. Então, diante de tudo isso, o sofrimento da pessoa acaba sendo um alimento para ele, né? Exatamente. Para o narcisista, não importa se você está feliz ou se você está triste. O que afeta o narcisista é o seu silêncio, Uhum. né? Então, o que mata o ego dele é quando você não dá mais nada, Não dá o suprimento. tá? Então, vamos supor, existe muito isso, tá? Às vezes a casa tá toda em paz, você tá ali, tá tudo bem, ele vai procurar alguma briga com você para que ele tenha aquela dopamina da briga. Entenda que isso é uma coisa que ele precisa para se regular. Quando a gente tem os nossos bichinhos de estimação, a gente não fala que a gente vai se regular com eles. A pessoa normal, ela se regula com as coisas dela mesma. Ela não precisa de nada externo, né? Então, ela vai ficar feliz com a sensação que ela tem de estar com o animal de estimação. Ela vai ficar feliz. O narcisista, não, ele não consegue se regular sozinho. Ele vai precisar do externo. E o externo independe se você vai estar elogiando ele ou se você vai estar brigando, né? O que Então, importa é ele ter a atenção dele ali, né? ele precisa ser venerado, ele precisa ser adorado. E quando começa a entrar no caminho dele, filhos. Outra coisa que eu quero falar também, gente, que é bem grave isso, tá? E aí a gente já entra até num tipo de narcisismo maligno, Uhum. tá? Que esses são os mais perigosos. E a gente tem aí uma pesquisa que 80% dos feminicídios vêm desse tipo de De transtorno, transtorno. porque é o transtorno onde a pessoa ela tem prazer de ver você sofrer. Então, não é só o suprimento. Então, vamos supor que tem um filho que você dê atenção. Imagina aquela criança lá que lá atrás ela não queria dividir a mãe com ninguém. Na verdade, o narcisista ele para naquele estágio. Ele vira um homem de 40, 50 anos que tem os mesmos sentimentos de um bebê, que de uma criança de 3 anos. Por isso da birra, por isso que bate porta, por isso que tem o tratamento de O tratamento de silêncio. silêncio. Como que a criança faz para conseguir o que ela quer? Quando ela é mal orientada, ela se joga no chão, ela bate porta, ela grita. Uhum. Gente, o narcisista é uma criança que não evoluiu. Então, quando ele vê que você está ali e não está dando suprimento, aquilo começa a ficar insuportável. Ele não consegue o vazio, ele não vive com o vazio dele. E é uma coisa assim que não é nada suficiente, né? Nada, Nada completa. Por mais nada. que busque, Porque continua. você vai dar tudo que você. Vamos supor, você está vendo aquela situação, então você vai dar tudo. Uhum. Então, eu vou tentar fazer aquilo que ele gosta. Hoje, tá legal, ele se regulou. Amanhã, o 100% já não é mais suficiente, ele vai querer 120. É um buraco, gente, vazio. Então, muita vítima, ela fica se culpando, achando que ela não foi suficiente. Nunca ela vai ser suficiente. E nenhuma outra vai ser suficiente, porque o problema não é a pessoa que está com ele, é ele. Então ele não ama. Ele não ama. O narcisista, ele não ama ninguém. E aí, vou te falar até uma coisa muito dura de ouvir. Ele não ama nem os filhos, tá? Ah, mas não é possível. Não, gente. O narcisista, o filho é um espelho dele. O filho, ele tem que ser aquilo que o narcisista quer. Por isso que você vê muito filho sendo, assim, oprimido, porque tudo é para ele, né? Então, os pais narcisistas, ou eles vão exigir demais dessa criança, ou eles vão se incomodar com aquela criança quando ela tá bem. Uhum. Porque o holofote não pode ser para a criança, Tem que ser pra é ele. para ele. Então, é aquele vazio existencial, né? E a outra coisa também que eles não suportam é quando a gente vai contrariar. Então, vamos dizer que quando você tenta mostrar para ele que algo que ele fez não foi tão bom, isso gera a fúria narcísica, que a gente fala na psicanálise. Você está querendo quebrar minha máscara?
Então, assim, imagina se você vai colocar uma mancha nessa máscara que eu criei com tanto sacrifício. Entende imagina como que é a relação com alguém assim, né? Então, você vira uma ameaça. Aquela mulher que ele idealizou, ou o homem que ela idealizou no começo, que era perfeita, ela vira uma inimiga durante a vida, né? E aí a gente percebe que o que era para ser uma coisa gostosa, saudável, vira uma competição, né? Vira uma busca de uma perfeição que nunca vai existir, porque nós somos seres humanos, então você é uma inimiga. Você não faz as minhas vontades. Você não está enxergando o quanto eu sou maravilhoso? Nessa casa, eu só que faço tudo. Mas a gente não importa o que você faça. Uhum. Você fez lá dentro da casa as atividades que vocês dividiram, mas o dele sempre vai ser mais importante, e o seu nunca é suficiente. Imagina você viver dessa forma. Como fica essa pessoa que está convivendo? Não, e falando, por exemplo, de filhos, né, acabam carregando culpa, insegurança, né, são aquelas crianças que vão ter problemas lá no futuro, né, Com certeza, porque ela nunca vai se sentir nunca bem. vai se sentir bem. Ela vai ser uma pessoa, ou ela vai se transformar No num narcisista também, narcisista, ou ela vai virar uma pessoa com muitos com problemas, muitos problemas. né, de relacionamento, e isso acontece durante a vida, né? Então, foi formado lá, vem para a vida adulta, e todos os relacionamentos que vão passando por essa vida vão ser para suprir. Aí você sabe se existe diferença entre homem e mulher nesse sentido? Por exemplo, um homem narcisista, uma mulher narcisista? Normalmente, os homens, eles acabam indo mais para Pra violência, violência, né? né? Eles Uhum. acabam partindo para violência. E A a mãe quer mulher, a mulher quer mais necessidade de atenção, de, é, né? a mulher, ela vai pegar muito nessa questão de te torturar, por exemplo, Uhum, de ficar criticando você como homem, né? uhum, Então, você vai ser sempre aquele homem que nunca é suficiente. Então, ela vai começar a minar aquele seu lado mesmo, né, do homem provedor, né? Então, ela vai começar a te fazer se sentir um lixo e vai minando a sua autoestima, né? Então, o homem, ele é mais propenso a partir para a violência. E o problema dessas pessoas que partem para dessa parte do sadismo, né, é que isso vai sendo, é como se fossem degraus, uhum. né? Então, hoje começa com a violência psicológica, né? E depois ela já começa a partir para empurrão, Empurrão. né? Soco na parede, pegar o carro e acelerar o carro para mostrar que a sua vida está na mão dessa pessoa. Ele vai e fala assim: olha, você está vendo? O que ele está querendo dar de recado para você? Quando ele pega e pega o carro e dirige com violência, né? Corre. A minha vida está na sua mão, na minha mão. Você está vendo que eu tenho poder sobre você? Sempre vai ter um recado ali, né? O problema é que a gente, quando está dentro desse ciclo, a gente quer justificar as atitudes deles. Uhum. Né? A gente quer justificar, porque você viveu tanto tempo que você já nessa situação, quando chega nesse ponto, você já acha que você não tem mais jeito, ele já colocou na sua cabeça que ninguém vai te amar, né? A pessoa já está achando que ela não tem condição de viver com outra pessoa, porque ela é um lixo, né? Ela não é suficiente, ela não consegue fazer ninguém feliz. Entendeu como é que ele vai ali trabalhando? E ele já te isolou também muitas vezes da família. Já. Os filhos viram uma ameaça. Ele não quer dividir o amor daquela mãe do passado com o filho. Uhum. Eles não. Imagina assim, gente, uma pessoa que consegue se comparar com um pet, né? Então, Chega a ser entende? engraçado, É né? uma criança que não quer dividir o brinquedo. Só que isso é Uhum. perigoso, porque isso já é sadismo. É. É maquiavelismo. E isso já passa para o começo de uma psicopatia. Existem também espectros dentro do narcisismo. Uhum. Então, a gente tem o narcisista, o grandioso, a gente tem o oculto, a gente tem o que tem o sadismo, né? A gente tem a tríade maligna, que É. depois a gente pode falar. E aí, né, agora me fala, o que que acontece quando as pessoas começam a falar não para os narcisistas? O não para eles é uma ameaça pessoal. O não para eles não é como os nossos nãos. Eles reagem, né, de forma mais exagerada, né? Exatamente. É onde você vê os ataques de fúria. Uhum. O não é sempre para eles um ataque àquilo que eles construíram. E outra, a grandeza deles, né? Como que você ousa falar comigo dessa forma? Como que você ousa a falar não? Porque eu quero o seu bem.
Outra narrativa também do narcisista é que ele sempre vai falar para você que aquilo que ele está fazendo é para o seu bem, é porque ele gosta de você. Na verdade, ele quer te controlar. Gente, narcisista, ele trabalha para 3 coisas: controle, né, poder e para se sentir grandioso. Então, ele vai sempre te manipular para isso. Quando você fala não, ele não se conforma. Ele vai querer fazer piti, ele vai bater a porta, né? Ele volta naquele instinto primitivo. Tratamento de silêncio. Nossa, o tratamento de silêncio É, é uma coisa muito cruel, e né? aí né, a gente tá acostumada com violência de forma mais física, de xingamento, né. O tratamento de silêncio também é uma forma de violência, né. Exatamente. E outra coisa, quando a gente vai ler a Lei Maria da Penha, o fato da pessoa correr com o carro e te deixar dentro do carro, sabendo que você tem medo, ou mostrando para você que ele tem o poder da sua vida. A pessoa que te deixa em tratamento de silêncio, tudo isso tem previsão na Lei Maria da Penha. Uhum. Isso é violência. E isso é um alerta vermelho muito grande. Entenda que isso já é um motivo para você começar a procurar ajuda até para sair desse relacionamento. Porque para matar não custa muito, né? E às vezes a gente acaba minimizando algumas coisas, né? Gente, isso não é pouco. Tem um outro detalhe, é um padrão, gente, é um padrão. Não adianta você pensar que assim: "Ah, ele não grita comigo, mas aí ele faz o tratamento de silêncio". Gente, é um padrão, vai acontecer, não espera. Não espera. Não espera, porque vai acontecer. Vai acontecer. E pode acontecer também que, em alguns casos, alguma dessas atitudes não aconteça em algum outro caso. Vamos supor, Uhum, comigo, ele não fazia o tratamento de silêncio, mas ele fazia, essa questão de dar soco na parede. Então, pode acontecer que uma outra coisa não uhum. aconteça, mas, num geral, é É padrão padrão. e vai se repetir, né? E aí, o que acontece? A pessoa também demora, às vezes, para sair, porque ela acha que o problema é ela, Uhum. né? Ou ela acha que ela não quer que ele vá procurar uma outra, né, e ser feliz com a outra, porque ela não entende ainda o que ela está vivendo. Então, muitas vezes, a pessoa fica ali porque ela fica se culpando. E outra coisa, também ela acha que ela vai ser punida por ela ter deixado os filhos. Vem aquela culpa também, né, de quando a gente tem filhos com essa pessoa. Poxa, mas eu vou destruir minha família. Pô, mas a sua família já está destruída. Já tá destruída. Sabe? E outra, você não está só se destruindo, você está destruindo os teus filhos, Tudo que tá ao redor, né. né? Então, assim, é muito grave, porque a gente, na intenção de ajudar, e outra coisa, você não consegue mudar ninguém. Nessa intenção de que você pode ajudá-lo, né? Principalmente quando a pessoa é religiosa, ela vai viver muito tempo também achando que ela pode Que mudar. ela pode mudar a pessoa, né. Mas, gente, nem Deus obriga alguém a mudar. Né? E como que gera uma mudança em alguém? Você muda se uma coisa tá boa para você? Não, Você vai mudar de casa se aquela casa é perfeita, se você se sente bem? não. Alguma coisa precisa te fazer sentir vontade de mudar. Para o narcisista, olha que absurdo. Tanto o bem que você faz para ele quanto o mal é bom para É bom ele. pra ele. Por isso que não sofre, né, não tem um sofrimento real, né. Não existe. E quando que ele começa a pensar em te deixar? Primeiro, tá? Nos primeiros meses você já perde o interesse para ele. Já perde. Tá? Nos primeiros meses, aquela pessoa que ele idealizou já começa a não ser mais tão legal. É que ele é vazio, né, então Ele é vazio. Então, aquela pessoa já não é tão legal. Aí ele já começa a dar uma paquerada na rua, né? Ele já começa a entrar em aplicativo de namoro, ele fica mantendo ali algumas fontes uhum. escondidas. Então, ele sempre vai ter uma reserva ou de admiração, mesmo que ele não chegue a consumar a traição, né? Apesar que a gente sabe que para trair não precisa ser consumado, né? Traição, gente, só da pessoa ter a intenção, Entendo. isso já é uma traição. Então, ele vai ter sempre alguém ali que bajule ele. Então, ele tem uma mulher lá no trabalho que elogia. Ele tem uma amiga que gosta de fazer, né, comentários, né, de meio assim maliciosos. Ele vai estar lá numa pornografia. O narcisista, ele já vai começar a não te ver mais como ele te via antes. E quando que ele chega, então, no momento que ele te joga fora? Quando você começa a não reagir. Percebe Uhum. que no final, geralmente não é ele que te joga fora. Se você não sai,
ele não vai sair totalmente enquanto você estiver dando algo para ele. No dia que você para, você não reage. Ah, você está querendo brigar? Tá bom. Você deixa ele falando. Isso mata ele. Ele quer morrer. Anota a dica, viu, gente? Isso ele quer morrer. Ele quer morrer quando você não dá nada. Você não fica agradando e você também não briga. Que é o pedra cinza, quando você ainda... A gente fala, né, que é o pedra cinza, que quando a pessoa ainda está na relação, que ela não pode sair ainda, vamos supor, eu ainda estou me preparando para sair, né? Estou construindo aqui uma vida financeira um pouco mais estabilizada. Então, você ainda tem que viver na mesma casa. Quando você começa a dar o pedra cinza, gente, aí ele começa a ficar furioso. E voltando um pouco, tem um outro detalhe, né, que eu acho interessante. A inveja que ele sente da pessoa. Nossa, muito bem lembrado. O narcisista ele é extremamente invejoso. Por quê? Você tem o que ele não tem. É, Você tem o brilho o natural, brilho, a felicidade, né? né? A tua felicidade é genuína. O narcisista ele não é feliz nunca. Entenda que não existe felicidade genuína no narcisista. Ele tem momentos em que ele consegue a dopamina dele. Você já viu uma pessoa viciada? Sim, O viciado é igualzinho. Ele precisa da droga para ele ficar bem. ele fica bem. O narcisista, ele só fica bem quando ele está sendo alimentado. Através do nosso sofrimento, né? Então, não existe uma felicidade genuína. Ele não fica feliz de ver você bem. Ele não fica feliz Uhum. se você conquistou aquele curso que você sonhou. Porque esse brilho não tinha que estar em você. Tinha que estar É nele. nele. Gente, já perceberam? O ambiente onde existe uma pessoa dessa é pesado. Parece ter uma nuvem negra, assim. É pesado. Eles conseguem destruir, né? E existem sim momentos em que ele vai te agradar, porque durante o relacionamento, se fosse sempre ruim, gente, a gente não ficaria. Faz parte do jogo. E o pior de tudo é que eles não fazem isso, às vezes de propósito. É a forma dele ser. Então nem se arrependem, né? Não existe arrependimento, porque ele não erra. A mente do narcisista, ele não erra. A máscara que ele criou não erra. Uhum. Você entende que quando você vai confrontar isso, é como se você tivesse que quebrar isso e ele vai ter que entrar em contato com aquela verdade que ele acredita ter? Porque é até antagonista, né? Porque assim, pô, ele se acha maravilhoso ou ele se sente um lixo? Na verdade, são as duas coisas. É, Ele se sente um lixo e ele se acha maravilhoso, porque a máscara que ele criou é maravilhosa. Só que ele não é um lixo, só que ele não aprendeu dessa forma. e por isso que não muda, né? Porque todo ser humano tem o lado bom, gente, e o lado ruim. Nós somos seres humanos. O narcisista, ele se odeia tanto que ele mata esse eu aqui e ele cria um outro eu. E quando você tenta falar que esse eu que ele criou não é do jeito que tem que ser, você vira a pior inimiga dele. E mesmo você dormindo na mesma cama, você é uma pessoa que ele tem inveja, ele tem ódio, e tudo aquilo que você fizer para outra pessoa é uma afronta para ele, porque o amor não pode ser dividido, nem com o seu cachorro, nem com o seu gatinho, É isso. né? Então o narcisista, né, ele é dessa forma. E o que é importante as pessoas entenderem, né? Nesse nosso primeiro momento aqui que a gente está conversando sobre como funciona esse cérebro. Esse cérebro, ele não muda com a sua atitude, né? Então, por mais que você faça, isso não vai mudar o funcionamento dele. É igual a nossa personalidade, né? Quando a gente tem um problema na nossa personalidade, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um problema de me relacionar, assim, por exemplo, em locais muito cheios. Eu tenho um transtorno evitativo. Então, para mim, é muito complicado estar em ambientes com muita gente, ficar socializando muito tempo. E aí, o que acontece? Aquilo vai me causar um incômodo Uhum. e eu vou buscar uma ajuda. Vai buscar uma ajuda, Na exatamente. psicoterapia, o meu psicólogo, ele vai me ajudar a lidar com esse meu transtorno, porque aquilo me causou um incômodo. Poxa, eu vou num lugar e eu gostaria de poder socializar. É, acaba te trazendo também um sofrimento, porque você quer estar ali e não consegue estar, Eu né? quero estar ali, não consigo Uhum. estar. Então, isso é com os transtornos normais. O TDAH, ele vai sentir um sofrimento. Poxa, eu estou trabalhando, eu não estou conseguindo focar, Uhum. né? Então, ele vai buscar uma ajuda. Esses transtornos, tem como você mudar porque a pessoa sente. Então, assim, o que a gente precisa entender, né? Que eu acho que é, para mim, tá? Para eu tomar minha atitude de sair do ciclo, foi quando eu descobri que nada Uhum. que eu fizesse podia mudar.
né? Então, aí eu Uhum. percebi que eu ia acabar morrendo, né? Mesmo que não fosse através de um assassinato, né? Mas eu ia morrer em vida, né? Para poder atingir o que essa pessoa queria e eu nunca ia conseguir. Então, na hora que eu percebi que aquilo não tinha jeito, que a pessoa não vai mudar, aí você começa a pensar que você precisa voltar à sua libido, porque a libido da gente é a nossa pulsão de vida. Quando você está num transtorno desse, vivendo com um transtorno desse, você joga toda a sua libido na pessoa e você esquece que você existe. Quando você percebe que a tua libido que você manda não vai trazer nada de retorno, aquilo não vai melhorar, aí você joga a sua libido de volta, que é onde você começa a olhar para você, que você começa a se gostar e você vê que é o momento de você sair. É fácil? Não. Não. Ah, vai ser gostoso no começo? Não vai. Só que é o único jeito de você continuar a ter uma vida. Não, e assim, ruim já tá, né? Ruim já tá. Precisa entender isso, É que uma o que ilusão. você viveu todo esse tempo não é bom. Não é bom, né? E você afetou muita gente ao redor, não é? Então, gente, o que eu queria falar nesse primeiro momento que a gente está falando aí do próprio narcisista é que, resumindo, né, é uma pessoa que ela estagnou emocionalmente, ela se desenvolveu fisicamente, mas ela não se desenvolveu emocionalmente e ela não consegue mudar isso, né? É, ela e o antissocial são as duas personalidades que não buscam ajuda normalmente, porque elas têm prazer na forma de viver que elas têm. E sempre vai ter alguém que vai dar o suprimento para eles. Se você não serve mais, se você é aquele liquidificador quebrado, ele vai te jogar fora e vai arrumar outro liquidificador. E é por isso que logo eles aparecem com outra pessoa. Porque eles não podem ficar sozinhos, eles não aguentam viver sozinho, porque ele não aguenta entrar em contato com ele mesmo. É por isso que você vai logo ver ele com outra e feliz. Só que não existe felicidade ali. Isso é importante a gente saber. É. Não tem, ali não é uma felicidade. Ali é suprimento. Agora ele. E outra, ele é uma forma de te punir também. Quando ele mostra isso nas redes, quando ele começa a aparecer, né, nos locais que você ia com outra, para te punir, para mostrar, olha o que você perdeu. Você era o problema. Ou para dizer para ele mesmo que ele é importante. Então, percebe que se você não conhece tudo isso que a gente está contando, você vai sofrer muito mais, porque quando você não sabe de nada disso, e você mesmo saindo da relação, você ainda vai sofrer de ver ele com outra pessoa. É. A dor real que ele tem, É. né, nunca é uma dor, por exemplo, quando aí a pessoa pode pensar assim, poxa, outra pergunta também que tem muito, é se a pessoa sofre quando você vai embora. Porque quando a gente sai, a gente fica pensando, puxa, agora ele vai ver o que é bom, né? Ele vai sentir. Ele não sente essa dor como a gente sente quando perde alguém, né, numa relação. A dor dele é a da perda de controle. Então, Uhum. assim, existe sofrimento? Existe sofrimento, mas não é um sofrimento como a gente conhece. Eles não têm empatia, gente. Uma pessoa que não tem empatia, ela não consegue sentir falta de você, né? Então, É. essa Esse é, sofrimento é pelas consequências, né, de algumas coisas, né. exatamente. O sofrimento é porque ele vai perder uma Vai fonte de perder uma suprimento que era muito fonte. boa. É, Pensa, exatamente. ele está perdendo uma fonte de suprimento que ele já tinha trabalhado nela durante anos. O que não significa que ele tá arrependido do que ele fez pra você. Não existe É. arrependimento, porque na mente dele ele não erra, né? E agora, então, ele parte para a próxima vítima, que é aquela fase que para eles nossa, é a fase onde ele está ali. Eles gostam da novidade, né? Eles gostam dessa fase da caça, da procura. Só que dura pouco, né? Acredite, você vai ver tudo aquilo que aconteceu com você acontecer com a próxima pessoa com quem essa pessoa está se relacionando. É uma questão de tempo, tá? Vai acontecer, gente. Não tem como essa pessoa agir diferente com a outra. Então acho que encerramos o nosso primeiro episódio. Você não tem que ficar carregando essa culpa de salvar alguém, de curar alguém, né, isso não é culpa, é responsabilidade, né. Você não merece só sobreviver, você merece viver. Então, gente, é isso, né? Nós queríamos aqui deixar eh, o nosso recado final, né? Que bom que você ficou aqui, que você agora já entende um pouco como funciona a mente dessa pessoa.
E nos próximos a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no ciclo, né? Como que isso acontece, né? Quando ele começa a se relacionar com alguém, como que ele trata essa pessoa, né? Eu espero que você tenha gostado e acredite, existe saída e você vai conseguir. Um abraço e até o próximo episódio.